Fala galera, caraca, do nada o negócio cai aqui, gente. Entendi nada, fechou o meu. Caralho, vou esperar aqui ele voltar agora. Entendi nada. Que terrível. Caraca. Deixa eu ver se vai voltar. Ah, rapaz, aí, Caim tá na área mesmo. Caiu do Tá. nada, fechou o meu celular, fechou o Instagram. Que droga. Do nada. Pô, perdi tudo, cara, que a gente tinha conversado. Que sacanagem. Mas beleza, vamos lá, não vamos parar aqui não. Então, Continue. continuando. Sobre live, né? Se eu Isso. já joguei. Então, eu já tive a oportunidade de ir numa live, só que no improviso, o pessoal não estava preparado para isso. E eu Uhum. reparei que não é a melhor opção. Lives é importante ter um local fechado, o pessoal tá com a cabeça legal, não envolver álcool, porque se no RPG Exato. normalmente você já fica empolgado numa mesa, imagina quando você pode interpretar livremente, Melhor nem então pensar. não é melhor nem pensar. Mas eu já vi, já li na época da Dragão Brasil, o Uhum. pessoal que falava sobre live, e depois eu li em fóruns um pessoal comentando. A experiência é muito boa. Eu quero um dia poder participar. É muito legal. Mas o que eu consigo fazer, o que eu já fiz, foi em sessões de jogo, em alguns momentos, em algumas cenas, Uhum. eu cheguei e falar assim: a partir de agora, gente, por favor, sentem-se. Normalmente é reuniões, camarim, sabal, o que for. Sentem-se como os seus personagens e tudo que vocês fizerem agora estará em cena. Uhum. Se prepare. Eu vou dar 5 minutos para vocês se prepararem. Então tinha gente que ia na cozinha, pegava um copo para fingir que é o cálice, o que for, e aí a cena acontecia. Esse momento é muito legal. É o momento que o pessoal fica tenso, que vai ter que improvisar. É teatro. Vai ser uma cena de Uhum. teatro improvisada naquele momento, falando, conversando entre si. E aí eu evito até fazer testes. E a Cara. experiência é maneira. Claro, se tiver algum momento eu vou falar, fala assim, para, pausa, fulano fez isso, fulano fez aquilo, vamos continuar agora, tá? Despausa, vai lá. Esse é o que eu posso dizer que nas minhas sessões de jogo que eu narro é extremamente interessante. É muito legal quando o pessoal se coloca ali, se está disponível. Não é todo grupo que você consegue fazer isso. Sim. O grupo está engajado para fazer a coisa legal, porque tem muita gente que alopra. E não é problema. Não é chato não se divertir, né? O pessoal quer se divertir. Mas cenas assim precisam de um comprometimento, uma disponibilidade para dar certo. Então, respondendo a pergunta, a minha forma de jogar lives de vampiro são selecionar cenas, vampiro, mago, o que for, para que isso aconteça. E geralmente são cenas mais de politicagem, de conversa, do que de ação, né? Porque não tem como Uhum. ficar pulando na casa, pulando sofá para fingir que tá no tiroteio. É muito bom, cara, esse teu raciocínio aí. E é legal, eu já joguei um live action mas tem muito tempo, no campo de São Cristóvão. Tu é do Rio, né, que tu falou, então tu deve Sim, conhecer. sim. Eu já joguei um lá, e foi tipo da tardinha pra noite, né, e tal. Foi bem legal, cara, foi bem legal. Tipo, o pessoal, só que aí na época tinha introduzido bebida e tudo mais, né, mas enfim. Mas foi bem legal, porque todo mundo foi a caráter, né, e Isso é fantástico. foi muito legal, porque a narrativa do mestre em questão foi algo tão diferente pra mim, tão, sabe, tipo, caraca, deu certo. E era uma coisa que eu nunca, Legal, né? pra tu ter ideia, eu não vi em momento algum, ou eu, ou qualquer outro da mesa, incluindo o mestre, pegar dado pra rolar. Foi só na conversa e tal. E teve ação. Pior que teve ação, mas tipo, a ação era mais ou menos uma distância legal do corpo. Aí, não, meu personagem fez assim nele, que não sei o que e tal. Aí como é que era decidido? Isso foi muito genial pra mim, cara. Tipo, teve uma cena que a gente foi brigar contra uma galera do Sabá, né? Ali, que eles estavam na rua lá da Camarilha e a gente foi botar pra fora.
Aí, beleza. Aí, em vez de ser rolagem de dado, a gente jogava para o ímpar. Aí ganhava e tal. Era assim, era maneiro Sim. pra caramba. Foi bem divertido. E quando a gente foi ver de novo, a hora, né? Pô, já ia amanhecer, era quase 6 da manhã. Já, mas isso tem anos. E isso foi muito legal, cara. Porque só me deu mais vontade de continuar narrando Vampiro. Né? Na época eu Uma tava experiência. iniciando minha narrativa ainda. Pô, muito legal, cara. Muito legal. Isso é Vampiro, né? É a arte da interpretação. É isso que o Vampiro é, na verdade. Eu acho que ele é um jogo tão incrível, eu acho que é por isso que eu gosto dessa edição antiga. Ele é um jogo tão bom, tão maravilhoso, que ele consegue convencer você a jogar interpretando, a deixar de lado os dados um pouco. Eu acho isso genial, cara. Genial. Essa imersão é incrível e eu sempre tento trazer para o pessoal aqui. Eu já até sei o que o Bruno está falando, porque Aqui, eu ó. lembro disso. Ele Eu tá li algumas gargalhando. linhas só e. Ele tá gargalhando aqui e mandou. E Ah, olha, é. isso me lembra um jogador da minha época que estava flertando com uma mulher na cena. Ele foi tão a fundo que a interpretação, na interpretação que começou, é isso mesmo, começou quase que dar em cima do Alien. Hein? Caraca! Que maneiro! Sim, Que maneiro! isso acontece e quando eu vou jogar narrar Vampiro, Mago, qualquer coisa do Mundo das Trevas, que é um grupo novo, eu primeiro, antes de decidir narrar, eu chego pro pessoal, converso, falo, gente, Uhum. a gente não vai jogar D&D, não vamos jogar 3DT, não é Super, não é nada disso. É um outro tipo de jogo. A gente vai precisar de uma imersão legal para a coisa Aham. funcionar. É igual ver Sim. filme de terror. Se você quer ver filme de terror com a galera gritando, não Não sei o dá que, certo. zoando, a Não dá experiência certo. não vai dar certo. Vai ser Não vai horrível. dar. Então, se você vai ver um filme que precisa de imersão, mergulhe. E é a mesma coisa do vampiro. Então, isso Exato. aí que acontece, já aconteceu aqui no grupo que eu atualmente jogo, no anterior, que quando uma cena é tensa, pode ser de traição. Quantas cenas incríveis de traição, não traição do vampiro, não, traição pessoal mesmo. Uhum. Tava e de jogadores saírem com a mão assim tremendo. Vou dar a menção ao Arthur, né, que foi um jogador que a mão dele ficou tremendo, ele passando a mão. Quando a cena terminou, ele, o que eu fiz? Ele não acreditou, né, da forma que a cena seguiu. Eu não sei se ele Uhum. falou o que eu fiz por conta do que o personagem fez ou do que ele foi capaz de fazer, Sim. tão imerso que ele estava. Caraca. Então, essa parte da interpretação eu gosto muito de usar o que eu aprendi no teatro para colocar, sempre com tato, com respeito. Óbvio que se um jogador lá não gosta de determinados temas, eu não vou fazer isso. Ou se ele não gosta que tem uma cena, como já aconteceu, como eu falo, o Mundo das Trevas é um jogo para adultos, né? É um jogo para Sim. maiores. Sim. Se o pessoal, vampiro, vai seduzir alguém, a cena de sedução pode ser simplesmente uma frase, você Uhum. conseguiu, levou para casa e à noite você se alimentou. Pode Uhum. se resumir nisso. Como o jogador pode querer, olha só, eu quero saber como foi. Então, vamos. Uhum. O pessoal tá tudo tranquilo? Olha para todo mundo. Não, beleza. Vambora. Vai. Vai. É legal. Eu gosto demais de fazer com que as minhas campanhas, como você falou dos arcos, né? Eu gosto Sim. muito que as minhas campanhas sejam vistas como série, como uma Olha, série. cara, que legal. Então, tem temporadas. Sim. Prova disso é que toda vez que eu começo uma campanha que deu certo, né? Porque às vezes a gente começa uma campanha, dá uma, duas sessões e não dá certo. Vamos jogar outra coisa que não deu certo. Aham. Sim, Mas quando a verdade. campanha dá certo, eu crio as aberturas delas com os personagens e coloco no YouTube. Então, depois, Olha, se quiser, eu passo as aberturas, né, do Roma pode Rubra, passar. que foi o cenário lá em Roma, de Vampiro, Caligares, que é o cenário que eu já citei. Então, eu gosto de fazer como série. E a melhor coisa de série é ter telespectadores. E, geralmente, os telespectadores são os outros jogadores que não estão na cena. Uhum. E é muito legal quando tá tendo a cena com um único jogador e os outros 5, 6, 4 estão parados ali assim. Caraca, o É. que vai acontecer? Aquele suspense, né, cara? Eu gosto demais.
E também não tenho medo de narrar de forma separada, que é o que muita gente não gosta, né? Que é pegar o grupo e sair da formação D&D. Todo mundo joga Sim, junto. sim. Não. Até As porque pessoas só vão. também dá aquele clima de do cara voltar e. Aí, foi o quê? O que ele falou? Posso falar não. Qual é? Sabe? É, Daquele. Caraca, e agora? Ainda mais se é tipo depois, logo a seguida de uma cena bem tensa. Aí tu chega pra um, vem cá, vamos aqui comigo. Aí tu faz aquela narrativa isso. pessoal com o cara, aí o cara volta, né, com aquela expressão meio diferente, assim, o pessoal já fica, ih, cara. Ih, Já fica, né, é muito legal, cara. Isso é um esquema de 1967, chamado Brownstein, se não estou enganado. E é bem legal, o cara fazia isso até antes do D&D existir e tudo mais. Cara, muito maneiro essa. É porque você também se torna não só o mestre, mas você passa a ser a sombra da pessoa, o pessoal, o íntimo dela, né? uhum. Então você acaba sabendo um pouco mais do personagem também, atitudes e tudo mais. Eu acho que isso é muito legal, cara. É por isso que eu gosto de Vampiro. Vampiro é pessoal, é maravilhoso, É, exato. não é? Exato. É É uma muito bom. escola. É uma escola, Vampiro é uma exatamente. escola. Exatamente. Falou tudo, cara. Eu curto. Pra estar vendo a gente aí, eu peço desculpas, porque porque deu um bug no meu Instagram, fechou tudo aqui, Ah, perdi mas é as outros minutos que eu estava conversando com o Alex, mas estou aqui de volta. tecnocracia. Bom, eu vou prosseguir, com certeza. Ó, a outra é o seguinte: qual o fator que mais admira no RPG? No RPG em geral, assim. É geral. Uhum. Olha, primeiro de tudo, o RPG é o único jogo que você vai poder jogar a mesma coisa bilhões de vezes e sempre vai ser diferente. Exato, Você, legal. você pode pegar os mesmos personagens, a mesma cena, vai ser diferente. E não há limite. O pessoal até fala assim: ah, mas quando é que você vai parar de jogar isso? Eu nunca. Porque não tem fim. Não, Exato. não, não dá. Não tem. A melhor placa gráfica do mundo está aqui dentro. Não há computador que vai conseguir, console, que vá conseguir competir com o que a gente pode criar. E quando a gente faz isso com amigos, você une dois mundos maravilhosos. Por isso que criança é tão feliz quando tem amigos Sim, de bairro. Eles podem ser o que quiserem no polícia ladrão, pirata, o que for. Eles vão ficar felizes pra caramba com um pedaço de madeira na mão, fingindo que é uma espada. exato. E aqueles amigos vão ser levados pro resto da vida. E é o RP, pra mim, que maiorzinho, que não vai correr na rua com um pedaço de madeira na mão, o RPG traduz tudo isso, que é jogar com amigos, ou não com amigos, com desconhecidos, mas que se tornarão amigos depois, ou pelo menos companheiros de mesa naquelas horas que a gente vai passar ali. Uhum. Então, o RPG é um hobby que não se esgota para mim. Ah, legal, cara. É muito legal isso. Isso é verdade. Eu até brinco com um amigo meu que eu falo pra ele, cara, a gente joga bem, a gente mestra bem. RPG não podia ter carteira assinada, cara. A gente já tá bem na vida, Né? cara. A gente já tá bem. Que olha só as vantagens, cara. Você pesquisa, você estuda, você interpreta, sabe? Tem tudo que é uma coisa boa, só tem coisa boa pra gente. Mas não, pô, é só um hobby. Não tô reclamando de ser um hobby, pelo contrário, tem que continuar sendo um hobby, sim. Até porque eu acho que do momento que ele vai passar, por exemplo, a ser algo pago, eu acho que não vai ter mais aquela mesma graça e empolgação que tem agora, né? Mas, cara, RPG é maravilhoso, RPG é muito bom. Uma vez me perguntaram o seguinte, cara, esse negócio aí que tu joga, como é que é o nome? Pô, é RPG. O que é RPG? RPG é o que mesmo? É roleplay game. Ah, Uhum. e como é que é esse negócio aí? Você é o quê? É tipo jogo de videogame? Como assim? Não, zera como?
Não, não zera. Aí eu tive todo um papo com a pessoa explicando sobre RPG. Pra pessoa chegar no final e me falar: ah, não, não jogaria isso não. Beleza, mas pelo menos eu expliquei. Eu Isso, fez o expliquei a trabalho. situação, né? Não, beleza. Mas eu expliquei. Aí depois ela ainda voltou lá pra ver os jogos. Na época eu tava até jogando, não tava nem mestrando. Lá no Largo do Machado. Tava jogando lá na praça da escola lá. Aí, pô, tal, perguntaram, eu expliquei isso tudo. Aí, mas a pessoa sempre vinha ver. Aí ficava olhando e tal, mas tipo, achava engraçado, mas nunca chegou realmente a jogar. Ou seja, toda pessoa que é curiosa e chega pra ver o que é RPG, muitas vezes ela simplesmente não vai gostar, porque não é dela, né? É, RPG você tem, realmente, ou você gosta ou você não gosta. É 880, é literal, isso, tem né? muito que tem vergonha, né? Ah, eu vou ter que falar, tem isso. Tem muita Uhum, gente que tem medo de olhar, pegar a ficha. Ah, não vou entender, porque eu nunca entendi jogo. Aí sim. passa. Eu sempre tento pegar esse pessoal e falar, assiste, que você vai ver como é que vai ser, né? E se eu puder, de fora, a pessoa tá assistindo, eu chegar e falar assim, escolhe um número de 1 a 10. E a pessoa falar, soltar um número aleatório para eu falar assim, ah tá. Então, de acordo com a que Denise falou ali, vai acontecer isso. Ela, do nada, ela se sente parte do jogo sem querer. Eu meio que peguei Uhum, ela, né, pelo braço e taquei dentro assim, só para ela ver que as decisões dela são muito simples. E ela uhum. pode participar. Mais de É, uma vez isso aconteceu, e mais de uma vez alguém chegou e falou, poxa, sentou. Quando a pessoa senta do teu lado já e era. faz aquela carinha olhando assim, eu falei, não, consegui mais um. Tá Vamos que curiosa, vamos. tá curiosa. Ai, ferrou. Cara, tem falando pra caramba aqui, ó. O Bruno falou lá em cima ainda. Tá dando vontade de voltar a jogar. Então joga, cara. Se tiver, É, se ele deu não vontade. joga faz tempo, Então, se der, você joga aí. O Paulo mandou aqui. Fala, Alex, tudo bem? Deixa eu ver outra professor. aqui. Bruno de novo. Verdade. Assina a carteira da galera. Mestre de RPG. Pô, Ó, não são todos que conseguem fazer tão bem como vocês fazem. Vocês fazem o obrigado, quê? cara. Enfim. Narrar. Ah, narrar. Entendi. Não, cara, narrar, eu acho que, por exemplo, você tá no teatro porque você gosta do teatro, né? Você ama fazer isso, ama interpretar. E o RPG, ele casa certinho com isso, porque RPG é interpretação, principalmente vampiro, né? Eu É. comecei no teatro, não continuo no teatro mais, porém eu continuo muito no RPG. E o RPG me levou para uma coisa que eu jamais imaginaria que eu fosse, que é um aspirante a escritor, né? A desenvolver histórias e tal, tudo mais. E eu Tem acho tudo a isso ver, né? fantástico, fantástico demais, cara. Porque RPG, ele é único, ele é puro, ele Uhum. é, sabe, ele não tem cor, ele não tem cheiro, mas é algo que a gente se apaixona. É algo que a gente, muitas vezes, quando a sessão é boa, a gente dorme pensando na sessão, sonha com Oh, aquilo que você vai nossa, fazer, sabe? E, nossa. tipo, você fica nessa boa vibe o tempo todo, né? Eu não sei se contigo acontece isso, mas muitas das vezes eu acabo sonhando com a narrativa que eu fiz, cara. Já aconteceu muitas vezes nessas últimas campanhas do Mundo das Trevas de eu ir dormir e falar para os jogadores assim. Eu não consegui dormir, eu fechava o olho e eu via a voz de fulano, Beltrano falando Caramba, e lembrando de cena. É, eu improviso muito. sim. Eu sou um mestre de improvisação mesmo, o estilo sandbox, né? As coisas aí. Eu só mostro para os jogadores, eu reajo o que eles fazem. Tem muito Uhum. mestre que não gosta disso, prefere Acho legal. manter tudo certinho, né? Mas improvisar. Só que improvisar tem um peso, né? Consome teu cérebro, a energia gasta pro improviso é muito grande. Não, e sem Como contar que o raciocínio também tem que ser na velocidade de uma bala, de um tiro, exato, né? né? Os jogadores olharem e falar assim: ah, tá, isso já estava planejado. Não, Não tá tava na não. hora.
Aquele NPC que apareceu todo montado bonitinho ali, parecendo que já tem até ficha pronta, foi criado ali para entrar. Então, já aconteceu sim, de eu deitar na cama e a cabeça ficar assim, porque a sessão foi muito boa, mas ela não desligou. Tava dentro. Principalmente com um grupo muito grande, né? Aham. O grupo de mago eram 7 pessoas jogando e atualmente o de Éfiro, que a gente tem aqui, são 8 pessoas. Uma Caramba, que fantasia legal. com 8 é muita coisa, né? Que legal. Mas vamos que vamos. Ah, que legal, cara. Teve uma vez, eu tava narrando, e a minha esposa, né, ela joga RPG comigo, ela é jogadora também. Então calhou de ocorrer um evento lá, um mole do grupo, e o meu NPC, que é um NPC querido pra caramba meu, cara, que ele é e tal, aconteceu de uma besteira lá que o pessoal fez, e todo mundo ia morrer. O que aconteceu? Todo mundo conseguiu sair, só ficou eu, meu NPC, e o da minha esposa. Meu NPC é um elfo negro, né? Uhum. E, pô, ela ia morrer. O que ele fez? Ele deu o jeito dele lá e jogou ela pra fora. E a última cena que ela vê dele é ele sendo incinerado, cara. Ali, cara, eu nunca vi a mulher chorar como chorou nesse dia, cara. Cara, até eu fiquei triste, porque ele é um NPC muito querido pra mim, né? Como eu falo assim, não sei se você concorda, que todo NPC, todo personagem que aparece, tem um pouquinho da gente ali. Tem uma Sim, claro. essenciazinha nossa ali. Então, se você perde um personagem, você acaba se sentindo triste também, né? E pelo menos eu me senti bem triste e tal. De muito tempo. Aí, fico por um tempo, fiquei acho que uma semana assim, mais ou menos triste. E nossa, ela ficou por uma semana sonhando com a cena. Te Oh, juro, meu Deus. te juro. E Eu ela lá, acredito. tristona e tal. Mas aí passou, né? Acredito. E é Não, sim. como. E é como personagens da Marvel, né? Mestres bons sempre trazem personagens de volta. Aí ele voltou e tá tudo certo. Até então ele tá vivo ainda. Eu tenho. Eu sou bem realista, bem pé no chão. Aham, Que eu não tenho medo. Eu amo NPCs que mexe, adoro os NPCs que cria. Isso é um fato. sim, Principalmente, desde. Podem ser vilões, heróis, são pequenos filhos que o mestre cria. Quando ele coloca na história, os jogadores gostam, ganha mais poder e fama e amor do mestre. Mas eu sim, não tenho medo se o NPC de fez matar. besteira, ele vai morrer. Ou nem morrer, porque no mundo das trevas, uma vez, Lucas, eu chamo de Lucão, falou pra mim: no mundo das trevas, a morte nem sempre é o pior destino. Caraca. Então, é porque o personagem dele fez grandes. Só que a última coisa foi uma grande besteira. Hum, E ele foi pego pelo Sabá, pelo líder do Sabá. putz. E. Cicatriz? Cicatriz? Não. Não nessa. Líder menor, assim, né? Mas Ah, era tá. o líder. Menor, só que o líder, né? Nossa. E aí teve um fim trágico dele se tornar um fantoche de verdade, não um fantoche nas entrelinhas. É porque eu tenho muito medo de Nossa. falar o que aconteceu, porque é pesado demais para Caramba. lá, né? Mas ele viveu preso a uma tábua, sem os membros dele para determinado fim. Deixa assim. Sabá é sabá. O pessoal acha que sabá é coisinha. Ah, é só uns que matam assim, não. Não, não, não. Não é Não, não. não. Mas E os aí ele teve castigos deles são, acho que os piores, cara, que existem. Aí ele soltou essa frase, né? No mundo das trevas, nem sempre a morte é o pior destino. Pois é, pois é, Né? pois é. Falou bonito, falou bonito. Falou bonito, Falou falou. bonito, pô, poético. Falou do coração. Poético. Merece pontos de experiência. Merece XP. Cara, só pra finalizar aqui, eu quero que você dê uma dica para um mestre. Dê uma dica para um mestre. Certo. Então, mestre, independente do que você narre ou que você deseja narrar, a dica principal: procure referências.
Ninguém aprende a narrar do nada. Ninguém nasce narrador de RPG. Uhum. Você vai aprender com outros narradores, mas você vai aprender muito mais com as referências que você busca no mundo. Seja, como a gente já falou, literatura, cinema, cinema ou série. Hoje as séries estão explodindo aí. Você pode ver Verdade. série, uma temporada inteira num dia, de uma vez, e falar, opa, mas busque referências. Leia e escreva. Não é escrever, você não precisa escrever um livro, mas Uhum. tome nota. Porque quando você escreve, você lê de novo, você mesmo fala assim, putz, isso tá uma droga, hein? Ou, oxe, olha, isso é maneiro. Uhum. Gostei disso daqui. Mas o principal, assista ou leia sobre o que você quer narrar, ou sobre a história que você quer contar. Não fique Legal. só na superfície do mainstream, né? Não veja só o que o pessoal sempre está vendo. Se você quer narrar algo sobre politicagem, vai lá, série sobre política. Você vai explodir sua cabeça quando você vê um personagem do House of Cards, por exemplo. Vê um Uhum. personagem e fala, gente, isso daria um Ventru espetacular. Ou, né, olha, dá para eu colocar esse duque na minha cidade medieval e ele Sim, manipular tudo da mesma forma. Pegue legal, referências. legal, É o legal. principal, é o seu tesouro. Vai ser o que você vai conseguir fazer. E quando você pega, você começa a pegar essas referências e fala, isso dá certo, isso dá certo. E os seus jogadores são o seu melhor e maior termômetro. Exato, exato. Valorize a opinião dos seus jogadores. Quando eles falarem que não tá legal, pergunta. Porque também não adianta falar assim, não tá bom não. Por quê? Porque a outra tava melhor. Por que a outra tava melhor? Por conta disso, 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 disso. Você vai começar a lapidar o seu ofício de narrar de forma mais delicada e Uhum. aí você melhora. Exato. Pô, legal, cara, tua dica. Engraçado que a minha é similar à sua. É, mestre, ouça seus jogadores, tá? Total. Porque infelizmente, existe muito mestre que quando está atrás do escudo se transforma. Não aceita Se sente. ideia, não aceita nada e não que, poxa, mestre, mas eu tô com a ideia, não, joga o dado, que não sei o que, tirou erro crítico ruim, pô, não conseguiu. Poxa, cara, mas a ideia foi boa, que não sei que tu não gostou. Não, se não deu no dado, não funciona. Tem mestre que é assim, e isso não é legal, cara, não é legal. Já peguei mestre assim também, né? Ouça, é como o próprio Alex falou aqui. Eles são o seu termômetro. Então, eles são, como é que eu vou dizer? São o seu bate-palmas e voz do povo automático, entendeu? Uhum, Sempre uhum. dê valor a eles, porque sem jogadores não tem sessão não, meu filho. Não tem Exatamente. campanha não, Tudo que você entendeu? montou vai ficar guardado. Exato, exato. Aí tu vai fazer o quê? Eu vou escrever. Pô, mas eu não sei, não gosto de escrever, não gosto muito. E aí? Acabou a história, então. Se você não consegue escrever, você não consegue ter nem público para narrar, para com isso. Quer se ligar mais em alguma dica dessa? Pô, eu tenho muita dica dessa aqui no meu Instagram. Dá uma olhada. Eu tenho certeza que você vai gostar. Assim como eu amei estar aqui com esse cara que o Caim finalmente nos deixou conversar, porque estava complicado, né? Finalmente, aí eu consegui conversar com ele. Cara, foi ótimo trocar ideia contigo. Sério, de todos a galera até agora que eu cheguei a trocar uma ideia e tudo mais, tu foi o primeiro com quem eu consegui falar sobre o vampiro mesmo, de verdade. Entendeu? Da forma assim que eu me senti em casa e tudo mais, bem legal. Eu desejo a você toda a sorte possível e o desempenho, sabe, master para que seu projeto aí com Éfiro dê certo e que você venda quadrilhões de cópias, porque milhões é muito pouco, quadrilhões de cópias, e que você seja, cara, uma pessoa muito feliz do jeito que você ainda é. Continue assim, entendeu? Porque teu carisma é alto. Teu carisma é alto. Na verdade, isso é padrão do pessoal do teatro, né? Todo mundo do teatro é Ah, super pra cima. Eu acho isso bem legal. Entendeu? Cara, muito obrigado de verdade por você ter estado aqui comigo, tá? Para todo mundo que nada. tá aqui, ó, eu vou postar quem não conseguiu ver o comecinho, quer dizer, não vai dar, porque o Instagram me fez o favor de tirar. Mas enfim, tem essa parte aqui, dá para acompanhar, dá para se divertir. Muito obrigado.
Pausa pra foto como sempre. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo, de verdade. Valeu, Estou feliz por isso. Valeu, muito abraço. obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo da live aí que acompanhou e todo mundo dos nossos canais. Com Fiquem certeza. bem. Com certeza, E com certeza. olhem muitos dados. Não parem de jogar RPG. Por favor, joguem muito. Tremeres não passarão.